Assista agora Agricultura Alto Vale. Patrocínio. Motobombas flutuantes. Tecnologia em captação e transporte de água. Olá, o programa Agricultura Alto Vale já está no ar e nesta edição você vai ver. Conheça o tomate caiçara, o cultivar de tomate da Epagre desenvolvido especialmente para o cultivo orgânico. Tem agricultor da região bem animado com a colheita de milho para silagem. Produção de grãos pode chegar a 291 milhões de toneladas da safra 2021-2022. Como o verão deve ter temperaturas acima da média, a Epagre deixa algumas recomendações para os produtores do estado. Dia de Campo da Cravil em 2022 volta a ser presencial e já tem data confirmada. Se aproxime no sofá, descanse e vem comigo no programa Agricultura Alto Vale desta semana. Olá, que bom encontrar você aqui na tela da RBA TV, você que acompanha o nosso programa através das redes sociais, pelo Facebook e também nosso canal no YouTube. Aproveita para curtir, comentar e compartilhar. A Superintendência de Seguros Privados divulgou a síntese mensal dos principais dados relativos ao desempenho do setor de seguros até outubro deste ano. Os dados agregados são disponibilizados para diversos segmentos, dentre eles o de seguro rural das atividades agrícolas, que são passíveis de participação no Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Nessas atividades, as 15 companhias seguradoras habilitadas pagaram 3,6 bilhões de reais em indenizações aos agricultores entre janeiro e outubro de 2021, que representa um aumento de 75,6% sobre os 2,97 bilhões pagos no mesmo período de 2020. O ano passado fechou com um total de 2 bilhões e meio de reais em pagamentos de sinistros. Conheça agora o tomate caiçara, o cultivar de tomate da Epagre desenvolvido para o cultivo orgânico. Diferente de outros tomates, esse material é menos suscetível a pragas e doenças, o que permite que ele atinja altos níveis de produtividade sem o uso de qualquer produto químico. Nos últimos anos, o consumo e a produção de hortaliças orgânicas vem aumentando no Brasil. Contudo, o tomate não acompanha esse crescimento. Isso se deve principalmente à dificuldade de controlar o ataque de pragas e doenças na cultura sem o uso de agrotóxicos. Além disso, o tomate é uma hortaliça muito exigente em relação a solo, clima e tratos culturais. Como a oferta do tomate orgânico é pequena, muitos agricultores se interessam pelo produto, pois ele pode atingir alto valor de mercado. Foi pensando nisso que os pesquisadores da Epagre desenvolveram um cultivar de tomate voltado especialmente para o cultivo orgânico, o tomate SCS 375 caiçara. É um tomate que foi desenvolvido, melhorado aqui na Estação Experimental de Itajaí para o sistema orgânico de produção. O trabalho iniciou em 2003, portanto há quase 20 anos atrás, avaliando diferentes cultivares, comparando com esse cultivar, que era um cultivar plantado por um produtor orgânico que já fazia a produção em sistema orgânico. Então, ao longo dos anos, nós fomos primeiro avaliando aqui na Estação de Itajaí, comparando com outros cultivares e avaliando a produtividade, a qualidade do fruto, a coloração do fruto, a resistência à praga, a resistência a doenças e comparando com outros cultivares comerciais que estão no mercado. Então, ao longo dos anos, nós fomos avaliando, começamos com 53 cultivares de tomate orgânico que nós tínhamos e fomos reduzindo, selecionando a cada ano um cultivar, né? No final tivemos 8, depois 4, 2 e no final levamos esse aqui em 5 produtores orgânicos dos municípios aqui de toda a região. Os produtores então avaliaram na sua propriedade o sistema orgânico do caiçara e ele respondeu exatamente o que respondia aqui na estação. Então o tomate caiçara tem essas ótimas características para o sistema de produção orgânica. Além da resistência a doenças foliares, que praticamente não tem nada, resistência a pragas,
Outra qualidade muito importante é o porte da planta. Vocês vejam que ele está plantado a 1 metro entre filas e 60 centímetros entre plantas, mas as plantas são de um porte, as folhas de porte pequeno, e faz com que haja uma boa ventilação interna, uma boa insolação, e isso favorece a planta em todos os sentidos, produtividade e qualidade com relação à resistência a pragas e doenças, porque a folha fica seca, porque há uma boa ventilação, uma boa insolação, então a possibilidade de doenças reduz bastante. Por isso que ele é muito adaptado ao sistema orgânico, porque ele tem essas características boas para a qualidade da planta, no sentido de não ocorrer doenças foliares. E também outra característica importante é a produtividade. Então o caiçara, além dessa característica de resistência a praga, resistência a doenças, ele tem uma produtividade excelente. Então aqui estão os frutos, né, com uma coloração muito boa, a avaliação sobre o sabor, sobre o aroma desse tomate, nós fizemos a avaliação com consumidores, foi muito bem avaliado. Então vocês vejam que ele tem uma produtividade que passa de 5 quilos, tranquilamente 5 quilos por planta, né? E de excelente qualidade do tomate. O cultivo de tomate preconizado pela Estação de Itajaí adota a tecnologia do Tomatorg, né, que é uma tecnologia desenvolvida pela Epagri, que envolve um conjunto de práticas e de estratégias que envolvem desde adubação, cultivares, controle fitossanitário, né, e as estruturas de cultivo como o cultivo protegido, né. E para o cultivo do tomate caiçara, em termos de controle fitossanitário, nós também adotamos a prática do manejo integrado do controle de doenças e pragas, que envolve, além do controle biológico, do controle físico, do controle químico, com os usos de caudas, né, também a questão genética. O tomate caiçara, ele tem as melhores características que nós buscamos dentro do processo de melhoramento para o cultivo, né, em sistemas orgânicos. Ele tem uma estrutura, uma arquitetura de planta esguia, né, bem fina, com as plantas que as folhas que ela envolve, elas caem, né, e faz com que você, né, tenha uma boa aeração, um bom espaçamento. Basta olhar que eu estou andando aqui entre linhas e essa aqui é a estrutura normal, a arquitetura normal da planta. Isso melhora a questão da ventilação e também a questão da arquitetura da folha, ela protege os frutos de queimadura do sol. Com relação à resistência genética a doenças, o tomate caiçara se apresentou a boa resistência a doenças foliares, né, principalmente a alternária e também a fitóftora, que são doenças de importância para o tomateiro. Então ele se portou muito bem quando comparado a outros materiais genéticos, né, com relação à resistência a viroses, que são transmitidos por mosca branca, que é um problema sério na cultura do tomate em Santa Catarina. O tomate caiçara, ele foi desenvolvido nas condições do litoral catarinense, mas ele pode ser cultivado em todo o estado de Santa Catarina, se respeitado a época do zonamento agrícola de cada região. Para os produtores terem acesso às sementes dessa cultivar caiçara, hoje ela já está no mercado. Então, a Epagri cumpre as normas oficiais, que é o registro no mapa do cultivar, e posteriormente o lançamento de um edital para as empresas de sementes cooperativas comprarem essa semente e venderem para os produtores. Então a Isla, que é uma empresa de sementes, venceu a licitação da Epagri e hoje a Isla é a empresa que comercializa a produção do tomate caiçara. E atualmente a Isla produziu já a semente no sistema orgânico. Então hoje a semente do caiçara já está registrada como semente orgânica e deve ser e pode ser comprada e produzida por produtores orgânicos. Ela pode ser para produtores convencionais? Sim, porque ela tem qualidades excepcionais. E a FECOAGRO recebeu denúncia de venda de fertilizantes falsificados.
sendo colocado varredura, ou seja, adubos sem garantias em sacarias das marcas da FECOAGRO. A empresa está alertando os agricultores para denunciar as ofertas milagrosas e verificar as características dos produtos antes do uso. A FECOAGRO recomenda ao produtor, quando receber uma proposta de compra dos produtos, deve exigir a nota fiscal e que as embalagens estejam com a etiqueta de identificação. Em caso de dúvida ou identificar alguma anomalia, deve entrar em contato imediatamente com a cooperativa. E veja a seguir, tem agricultor da região bem animado com a colheita de milho para silagem. E como o verão pode ter temperatura acima da média, a EPAGRE deixa algumas recomendações para os produtores do estado. A gente volta já. E tem agricultor da região bem animado com a colheita de milho para silagem em Lontras. Todo agricultor sabe que a condição climática é decisiva para uma boa safra. Ele faz o seu trabalho e espera que sol e chuva ajudem, apareçam no momento certo e sem excesso que prejudique a lavoura. Foi assim aqui nessa propriedade de Lontras, que fica na rua Celestino Marcelino. O seu Cleto está empenhado na produção de silagem, que foi muito boa este ano. Tá bom, porque nós estamos colhendo, está tudo em pé, graças a Deus. Esperemos para terminar ele, tudo com ele em pé. Além de a lavoura estar bonita, com as plantas bem viçosas, o agricultor tem um outro motivo para comemorar. É que ele manteve a mesma área plantada da safra anterior, 2 hectares, e aumentou a produtividade em 20%. O reforço na adubação, aliado ao clima, fez a diferença. A adubação foi bem forte também, foi 10 sacos de milho de adubo por hectare e 8 sacos de ureia por hectare. Aí, então a semente é boa, tudo ajudou. E o clima também ajudou também. A silagem produzida aqui é para consumo na propriedade mesmo. Tudo para confinamento de gado, tudo confinado. Aí eu compro o gado, daí confino e um pouco que eu tenho. A alimentação para o inverno está garantida. Isso é tranquilo. A alimentação para o inverno está tranquila, garantida. Segundo a Cravil, na região do Vale do Itajaí e na Serra Catarinense, onde a cooperativa tem unidades, a área plantada de milho é de 50 mil hectares. Pouco mais de 60% da produção é destinada à silagem, com média de produtividade de 35 toneladas por hectare. É uma das culturas mais tradicionais por aqui. O seu Cleto, assim que terminar a colheita, já vai plantar milho de novo, em clima de otimismo. É muito bom. É muito gratificante quando o cara fica com uma safra boa mesmo. E o verão desse ano deve ter temperaturas acima da média e por isso a EPAGRE está deixando algumas recomendações para os agricultores. Segundo a EPAGRE, as previsões apontam a possibilidade de ocorrerem ondas de calor que podem afetar a produção em diversos setores no estado. Por isso, durante um evento online, a EPAGRE apresentou recomendações de manejo adequadas que podem ajudar os agricultores nesse verão, que deve ter temperaturas acima da média. As nossas expectativas é que as temperaturas estejam acima da média nesse período agora de verão, principalmente nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Mas as condições hídricas, as nossas chuvas, a pluviosidade, elas devem estar dentro da média histórica. Mas nem sempre isso é o que ocorre. Geralmente, nesse período de verão, nós temos períodos em que ficamos vários dias sem chuva e, quando chove, podemos ter grandes acumulados de chuva. E isso poderá ter prejuízos para a agricultura. A EPAGRE também vai ajudar os agricultores do estado através de um sistema de aviso. Nós teremos 2 tipos de aviso. O primeiro de temperaturas máximas, sempre que a temperatura subir acima de 35 graus, e o outro de ondas de calor, sempre que a temperatura estiver 2 graus acima da média histórica e essa temperatura se manter por 5 dias ou mais. Então, isso vai facilitar a vida dos nossos agricultores. É importante também ficar atento às recomendações nos mais diversos setores. Aqui na nossa região, a pecuária de leite é bastante importante e nós já estamos bastante preocupados com isso. Todos os animais domésticos gostam e precisam de sombra e água fresca.
Então, o ideal é que sempre que a temperatura esteja acima de 24 graus, seja oferecido condições de sombra para os animais, para as vacas principalmente. Caso os nossos produtores rurais não disponham de árvores nos seus piquetes, eles devem proporcionar, né, e também não tenham ranchos para que esses animais se abriguem, eles devem proporcionar coberturas com telas, para que elas possam se esconder do sol e, com isso, também desses efeitos deletérios. Quando nós temos essas fases de calor, nós também temos déficit hídrico. Então, é muito importante que os nossos agricultores estejam ligados e para que ofereçam um alimento de boa qualidade, uma pastagem boa para esses animais, sombra e água fresca. Essas ondas de calor geralmente reduzem a quantidade de oxigênio presente na água. Então, para os nossos piscicultores, é muito importante que eles estejam monitorando isso, porque aqui no Alto Vale, a grande maioria dos nossos reservatórios eles são escavados e a água ela entra nesses reservatórios por gravidade. E, geralmente, com o calor diminui o déficit hídrico, aumenta o déficit hídrico e, com isso, diminui muito a água nos ribeirões, nos pequenos córregos, então, diminui a entrada de água para esses açudes. Então, os agricultores eles precisam ficar observando, porque os aeradores precisam ser ligados nesses momentos mais quentes do dia, fazendo com que, com isso, possa ser oxigenada essa água. E também, quando nós tivermos essas previsões de aumentos de temperatura, dessas ondas de calor, também subir ao máximo possível o reservatório de água, porque a água ela mantém a amplitude térmica, ou seja, a gente não tem uma grande variação entre uma maior e uma menor temperatura. Sempre fazer alimentação no período do início da manhã e no fim da tarde, quando essa temperatura já está um pouco mais amena. Para a horticultura, né, o nosso principal problema nessa época de calor são as folhosas, principalmente os alfaces, os brócolis, né? Uma das primeiras coisas que os nossos agricultores precisam ter em mente é que precisam escolher cultivares, variedades que sejam tolerantes, tanto ao excesso de calor, quanto também a outras intempéries, né? Todas as áreas que vão receber verduras ou qualquer tipo de hortícolas, elas tenham cobertura verde, e essa cobertura verde ela não seja virada, ela não seja arada no solo, mas sim manter uma cobertura sobre o solo. Isso faz com que o solo não esquente muito e também retém a umidade nesse solo, favorecendo o desenvolvimento dessas plantas. Para a fruticultura, o principal cuidado que os nossos agricultores precisam ter é com a queima dos frutos. Isso acontece também no maracujá, na uva e principalmente na melancia, que é um período bastante complicado aqui, no geral, no Alto Vale. Uma máxima cobertura de solo possível para evitar a perda de água e também manter o solo numa temperatura o mais baixo possível, essa cobertura com adubos verdes, antes de fazer o plantio. Faça uma condução dessas plantas de forma a deixar com que a vegetação da planta esteja cobrindo os frutos para evitar que o sol queime, né, tanto as videiras, quanto o maracujá, quanto as melancias, e o máximo cuidado também com o pessoal que produz maracujá e que faça a polinização, que geralmente é manual, nos períodos mais frescos do dia, especialmente no período da manhã. Com relação ao arroz irrigado, nós temos hoje uma das maiores produtividades ainda do mundo aqui na região do Alto Vale, e isso nos preocupa bastante, porque todas as variações de temperatura, geralmente, elas trazem declínio de produtividades quando elas pegam determinadas fases do ciclo. Então, o que a gente recomenda no momento que o agricultor sabe que vai entrar uma onda de calor, ele elevar o nível da água de irrigação da sua cultura, porque aí a água provoca uma termorregulação, ou seja, faz com que a planta não tenha tanto estresse. 2 ou 3 dias de calor aqui no Alto Vale, dependendo da fase em que pega as lavouras de arroz, provocam grandes problemas de enchimento de grãos e abortamento de flores.
O feijão é extremamente sensível, né? Acima de 35 graus centígrados, se ele pegar numa fase de florescimento, ele já provoca um grande abortamento de flores. Sem flores não tem frutos. Então, o que geralmente a gente recomenda é tentar espaçar ao máximo possível o segundo plantio, que é o mais corriqueiro que acontece aqui no Alto Vale, mas sempre tomando cuidado de plantar dentro do zoneamento agroclimático para a cultura, porque senão nós podemos estender um pouco mais esse plantio, tentando evitar esses períodos tão quentes e também o déficit hídrico, mas, em compensação, a gente corre o risco de pegar geadas precoces, né? Então, temos que tomar cuidado com relação a isso. E a sensibilidade dele é muito grande, principalmente tem que tomar cuidado com a aplicação de produtos químicos, agroquímicos na cultura. E com relação ao milho, né, tanto o milho quanto a soja, eles já são mais adaptados, né, às altas temperaturas. E a seguir, Dia de Campo da Cravil volta a ser presencial no ano que vem e já tem data confirmada. E a EPAGRE realizou a formatura de 50 jovens rurais das regiões de São Miguel do Oeste, Chapecó e Videira no curso Organização, Gestão e Protagonismo, realizado ao longo dos últimos 6 meses. A EPAGRE oferece anualmente cursos específicos para jovens agricultores e pescadores entre 18 e 29 anos, com o objetivo de prepará-los para assumir o protagonismo nas suas propriedades. Como as atividades são essenciais, presenciais, precisaram ser paralisadas no ano passado em decorrência da pandemia. Neste ano, o projeto foi reformulado em todas as regiões catarinenses para adaptar-se aos protocolos de segurança. E o Dia de Campo da EPAGRE volta a ser presencial no ano que vem. Será realizado em Lontras, como de costume, e com algumas novidades. É nesta área de 80 mil metros quadrados que o Dia de Campo da Cravil volta a ser realizado de forma presencial. Este é o polo tecnológico da cooperativa, que fica no bairro Pioneiros, entre Rio do Sul e Lontras. O seu Rude, dono do terreno, mantém há anos a parceria com a Cravil e trabalha nos preparativos. A gente tenta fazer da maneira melhor possível, nem todo o clima nem sempre ajuda a gente, mas estamos batalhando, né? O evento, sempre tão esperado pelos agricultores, vai durar 3 dias, entre 16 e 18 de fevereiro. Por causa da pandemia, a edição desse ano foi restrita, transmitida pela internet. E agora os produtores poderão novamente trocar experiências no local. Milho, soja, arroz, pastagem, frutas, hortaliças. Quem trabalha com as principais culturas agrícolas da região do Vale do Itajaí e do Planalto Serrano, onde a Cravil está presente, vai encontrar aqui no Dia de Campo as novidades em tecnologia para melhorar os rendimentos da lavoura. Vão ser 80 estandes com bastante informação para quem é do meio rural. Então a gente está trabalhando com todas as inovações que foi dos últimos 2 anos, inclusive, né, algum reforço já na parte de manejo de algumas culturas e adaptações dos trabalhos que a gente faz internamente, trazendo de volta para dentro do polo para mostrar para o produtor ano que vem de maneira presencial. Uma das novidades dessa edição é o Espaço 360, que será voltado à gestão da propriedade. O Espaço 360 ele é uma ala de conhecimento, então ela é totalmente nova dentro do Dia de Campo. Vai ter algumas palestras e cursos, né, ou mini cursos. A agricultura ela não é feita só da parte de campo, existe um pouco de gestão administrativa, estratégia de planejamento, e essa é um pouquinho de sala de aula. A gente sabe que não adianta a gente só mostrar o campo, a gente precisa às vezes sentar um pouquinho e fazer conta. Então essa ala 360 ela é voltada basicamente para todos os produtores que têm interesse em adquirir um pouco mais de conhecimento específico naquilo do perfil do que ele trabalha, né? Em contagem regressiva, o seu Rude garante que vale a pena participar. A expectativa é que os agricultores venham para participar, para aprender novas tecnologias que estão sendo aplicadas no campo. O programa Agricultura Alto Vale termina aqui. A gente lembra que todas as reportagens estão disponíveis na nossa página no Facebook. Dá para ir lá, curtir, comentar e compartilhar. E também no nosso canal no YouTube. Aproveita para se inscrever e acionar o sininho. A gente se encontra na próxima semana. Um beijo e cuide-se bem. E a EPAGRE realizou a formatura de 50 jovens rurais das regiões de São Miguel do Oeste, Chapecó e Videira no curso Organização, Gestão e Protagonismo, realizado ao longo dos últimos 6 meses.
A Epagri oferece anualmente cursos específicos para jovens agricultores e pescadores entre 18 e 29 anos, com o objetivo de prepará-los para assumir o protagonismo nas suas propriedades. Como as atividades são essenciais, presenciais, precisaram ser paralisadas no ano passado em decorrência da pandemia. Neste ano, o projeto foi reformulado em todas as regiões catarinenses para adaptar-se aos protocolos de segurança. E o Dia de Campo da Epagri volta a ser presencial no ano que vem. Será realizado em Lontras, como de costume, e com algumas novidades. É nesta área de 80 mil metros quadrados que o Dia de Campo da Cravil volta a ser realizado de forma presencial. Este é o polo tecnológico da cooperativa, que fica no bairro Pioneiros, entre Rio do Sul e Lontras. O seu Rude, dono do terreno, mantém há anos a parceria com a Cravil e trabalha nos preparativos. A gente tenta fazer da maneira melhor possível, nem todo o clima nem sempre ajuda a gente, mas estamos batalhando, né? O evento, sempre tão esperado pelos agricultores, vai durar 3 dias, entre 16 e 18 de fevereiro. Por causa da pandemia, a edição desse ano foi restrita, transmitida pela internet. E agora os produtores poderão novamente trocar experiências no local. Milho, soja, arroz, pastagem, frutas, hortaliças. Quem trabalha com as principais culturas agrícolas da região do Vale do Itajaí e do Planalto Serrano, onde a Cravil está presente, vai encontrar aqui no Dia de Campo as novidades em tecnologia para melhorar os rendimentos da lavoura. Vão ser 80 estandes com bastante informação para quem é do meio rural. Então a gente está trabalhando com todas as inovações que foi dos últimos 2 anos, inclusive, né, algum reforço já na parte de manejo de algumas culturas e adaptações dos trabalhos que a gente faz internamente, trazendo de volta para dentro do polo para mostrar para o produtor ano que vem de maneira presencial. Uma das novidades dessa edição é o Espaço 360, que será voltado à gestão da propriedade. O Espaço 360 ele é uma ala de conhecimento, então ela é totalmente nova dentro do Dia de Campo. Vai ter algumas palestras e cursos, né, ou mini cursos. A agricultura ela não é feita só da parte de campo, existe um pouco de gestão administrativa, estratégia e planejamento, e essa é um pouquinho de sala de aula. A gente sabe que não adianta a gente só mostrar o campo, a gente precisa às vezes sentar um pouquinho e fazer conta. Então, essa ala 360 ela é voltada basicamente para todos os produtores que têm interesse em adquirir um pouco mais de conhecimento específico naquilo do perfil do que ele trabalha, né? Em contagem regressiva, o seu Rude garante que vale a pena participar. A expectativa é que os agricultores venham para participar, para aprender novas tecnologias que estão sendo aplicadas no campo. O programa Agricultura Alto Vale termina aqui. A gente lembra que todas as reportagens estão disponíveis na nossa página no Facebook. Dá para ir lá, curtir, comentar e compartilhar. E também no nosso canal no YouTube. Aproveita para se inscrever e acionar o sininho. A gente se encontra na próxima semana. Um beijo e cuide-se bem. Você assistiu Agricultura Alto Vale. Patrocínio: Motobombas flutuantes. Tecnologia em captação e transporte de água.